Primeiramente, eu agradeço a Deus, porque se nós estamos aqui, é graças a Ele é a razão por estarmos aqui, amém? E ao pastor Wendel, a confiança, né? Sei que não é fácil a um pastor entregar o seu lugar no púlpito a outro pastor, então eu louvo a Deus e agradeço a confiança dele. Trago um abraço da igreja de Torneiros aos irmãos, né? Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Lucas e há 10 anos estou pastoreando, né? A igreja Batista Cristo Vive, né? Ali em Torneiros, né? E está aqui comigo esta noite a minha esposa, Adriana, e também o irmão Vandiquinho, que é líder de homens ali na igreja em Torneiros, amém? Amados, eu estava comentando com a minha esposa, né, na hora que o Miqueias estava dando os avisos. É interessante, né, que o pastor, próxima quinta-feira, não é isso? Vai estar numa série que ele está, né, falando sobre a culpa, a prisão da alma, e é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, amém? Eu convido você, sem demora, a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 19, nós vamos estar lendo só 2 versículos, o versículo 10 e o versículo de número 11, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versos 10 e 11. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não teria poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Deixa sua Bíblia aberta e feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Deus, do momento em que se foi aberta esta celebração ao Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações, por intermédio, ó Deus, na abertura, a palavra que foi ministrada, ó Deus, por intermédio dos louvores que foram entoados ao Senhor neste lugar, e mais uma vez nós rogamos ao Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ao qual nós cremos e sabemos, que está em nós e habita conosco, Ele venha falar aos nossos corações naquilo que nós necessitamos nesta noite. Tens a liberdade, Senhor, de ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, porque nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva e que a Tua palavra ela é eficaz e que ela não volta vazia. E nós cremos, ó Deus, que nesta noite ela irá tratar com cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Por isso, nós te pedimos, sê conosco, e assim aprovendo ao Senhor, usa a minha vida, Senhor, para falar ao Teu povo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém? Amados, eu quero, não sendo, como diz os antigos, chover no molhado, mas é fato que todos nós conhecemos a história do ser humano, a sua criação, a sua queda, né? E todo o projeto que o Senhor estabeleceu para a santificação, para a renovação, para a reconciliação do homem para com Ele. E o Adão no Éden, quando desobedece ao Senhor, ele simplesmente não é expulso de um lugar aonde não lhe faltava nada, aonde ele tinha tudo, mas ele é tirado da presença do Senhor. Lhe é tirado a liberdade que ele tinha de estar diante do seu Criador, de falar com o seu Criador, de ter comunhão com o seu Criador. E Deus, então, o que nós vemos no Antigo Testamento, que é sombra daquilo que Cristo faria, e o Novo Testamento revela aquilo que estava no Antigo, nós vemos que o Senhor, Ele separa Abraão para criar para ele um povo, a qual por intermédio desse povo, Ele trouxesse a salvação
que há em Cristo Jesus, para manifestar a sua salvação. Ou seja, em Adão foi nos transmitido uma culpa, a qual cada um de nós carregamos. Uma culpa que nós vemos no Antigo Testamento, que o Senhor, intentando mostrar o que Ele iria fazer, Ele dá direções ao seu servo Moisés, aonde Ele ensina aquilo que o Senhor determina. E é formado ali por Moisés, criação a qual o Senhor permite, um lugar de adoração, um lugar onde o povo se ajuntava para buscar e adorar ao Senhor. E neste lugar eram apresentados sacrifícios para a remissão dos pecados. Mas nós conseguimos perceber que ao longo da jornada do povo de Israel, tudo aquilo que o Senhor ensinava parece que o povo não conseguia assimilar. E tudo aquilo que o homem fizesse, tudo aquilo que o homem buscasse, e tudo aquilo que o homem oferecesse, não era suficiente para remover essa culpa. E você deve estar se perguntando, por que o senhor está lendo isso então lá em João e está falando disso? Porque, amados, aqui é a consumação da nossa reconciliação. É sabido de todos nós que Cristo veio, encarnou como homem, teve uma infância, teve uma adolescência, e um certo tempo da sua vida, Ele começa o seu ministério terreno, onde Ele prepara 12 homens para dar continuidade, restando somente 11, aquilo a qual Ele inicia, que é o plano de reconciliação de Deus com a humanidade. E nós aqui lemos no Evangelho de João, aonde está chegando o fim do trabalho, da missão do Senhor, que é remir a humanidade. Amados, e eu falo de culpa, porque a tradução que eu mais gosto aqui, aonde nós lemos, não diz que maior pecado tem, mas diz que culpa maior tem. Ou seja, é chegado o momento em que Cristo, para cumprir o ID, que foi lhe dado a missão de pagar o preço, de levar sobre Ele a culpa da humanidade do pecado, para reconciliar o homem com Deus, era necessário passar por esse processo onde Ele foi preso, onde Ele foi julgado, onde Ele foi escarnecido, açoitado, humilhado, crucificado e morto. Ele passou por processos que não deveriam ser daquela maneira, um julgamento impróprio, acusações falsas. Mas tudo isso nós sabemos hoje, mediante a palavra do Senhor, que era o propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, nada pode impedir. E nós estamos diante aqui, amados, de um homem, Pilatos, que naquela época era o líder supremo, que representava Roma ali em Israel. E nós vemos que Jesus é levado a ele. E se os irmãos tiverem tempo em casa, leiam os 4 evangelhos, porque cada um dos evangelistas vão nos dar uma visão diferente de tudo que aconteceu com o nosso Salvador. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que ele é levado após ser preso a Anás, depois a Caifás, de Caifás a Pilatos, e Pilatos começa um interrogatório. E o interessante observarmos, amados, nós não lemos, mas eu quero comentar com os irmãos, que todas as acusações que foram apresentadas contra Cristo, não serviu de fundamento para que Pilatos o condenasse. E nós vamos ver várias vezes na leitura dos evangelhos, Pilatos declarar com a sua boca que Jesus era inocente. Mas faltava para ele algo, coragem. Coragem às vezes de enfrentar a fúria de César, o seu superior. A fúria talvez de homens que ali estavam, líderes religiosos, que queriam a morte de Cristo, mal sabendo que era propósito de Deus aquilo, mas que precisava daquele processo, e talvez Pilatos temendo também o que poderia lhe ser feito, ele não consegue exercer a autoridade que lhe estava proposta, e ele não consegue declarar Cristo inocente e libertá-lo. Fato é isso, que mesmo dizendo, confessando que Jesus é inocente, ele manda açoitá-lo. Qual a base para isso, amados? Como alguém que é inocente vai apanhar? Apanhar por quê? Culpa de quê? Mas nós vamos ver Pilatos num processo de tentar tirar Jesus dali. E chega uma certa feita em que dizem para ele, olha, ele começou a perverter o povo na Galileia, e quando ele ouve isso, ele diz, ele é da Galileia? Então não cabe a mim. Leve ele a Herodes, porque ele é a jurisdição de Herodes.
Herodes também recebe Jesus e não encontra nele culpa alguma. E aqui está novamente onde nós lemos Jesus diante de Pilatos. E acusações são proferidas, amados, antes do sacrifício de Cristo. O homem estava fadado a ser condenado. O homem estava fadado a sofrer eternamente uma separação de Deus. Porque não há nada, amados, que eu, ou que você, que nós possamos fazer de nós mesmos, que tira a culpa do pecado da nossa vida. Não há nada, não há esforço, não há empenho. Você pode separar alguém, isolá-lo, deixar ele lendo a Bíblia todos os dias, o dia inteiro, orando, jejuando o dia inteiro, por si só, ele não consegue remir a culpa que ele carrega do pecado. Então Pilatos, novamente ouvindo todas as acusações, e todas as acusações não têm base, não servem para ele condenar, e ele não tem coragem de pronunciar que Cristo é inocente, e fazer com que isso seja feito de fato. Lembrando sempre, era propósito de Deus. E o que eu quero te dizer essa noite, talvez você está passando por dificuldades, talvez você está enfrentando coisas que você não queria enfrentar, mas se há propósito de Deus, pode ter certeza, no final, a vitória será sua. Amém? Então, amados, chega um determinado momento em que, não tendo mais do que acusar ao Senhor, os líderes dizem a Pilatos: olha, ele se diz o Filho de Deus. E nós sabemos que, assim como os gregos, os romanos, criam em vários deuses. Eu não preciso citar aqui o costume, as tradições daquela época dos gregos, dos romanos, onde adoravam o deus Júpiter, Marte. Então Pilatos, ele se vê diante da possibilidade de estar diante do filho de um Deus, e isso o amedronta. Então, quando nós chegamos aqui onde nós lemos no verso 10, Pilatos, ele toma Jesus novamente, separadamente, e começa novamente a interrogar, e o que Pilatos está tentando dizer para Jesus é: se você tem na sua mente a vontade de se salvar, esta é a hora. Amados, quando eu e você estávamos caminhando lá fora no mundo, quando eu digo mundo, é na direção que o mundo caminha, dando lugar à concupiscência da carne, dando lugar à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, nós estávamos condenados, nós estávamos totalmente desprovidos da graça, e nós, por nós mesmos, nós nunca reconheceríamos o nosso erro, porque nós temos o péssimo hábito de colocar sempre a culpa em alguém e não reconhecer a nossa. E quando eu não reconheço a minha culpa, eu também não aceito que eu preciso de perdão. Então Pilatos, quando ele fala isso para Jesus: olha, você não sabe que eu tenho poder, que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar, querendo dizer para Jesus: se você quer se salvar, fale alguma coisa, me dá alguma coisa, se pronuncie. E eu acho tremendo, amados, que o Senhor diz: olha, você não teria autoridade se do céu não lhe fosse dado. Ou seja, o que o Senhor está dizendo: Pilatos, eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai, é vontade dele que eu passe por isso, é vontade dele que eu seja pendurado no madeiro, é vontade dele que eu entregue a minha vida. E o que você pode fazer, Pilatos, é simplesmente também se render à vontade do Pai. Amados, chega um momento em nossa vida que não há como nós questionarmos. O que nos resta é nos rendermos à vontade do Pai, para que a vontade dele seja estabelecida, para que verdadeiramente possamos desfrutar da graça que ele nos dá. E o Senhor diz para ele: olha, você não teria autoridade se do céu não te fosse dado. Por isso quem me trouxe a ti tem pecado maior. Por isso que eu falei que eu gosto da tradução que diz que tem culpa maior. Porque para Deus, amados, não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Existe pecado. Existe consequências, é diferente. Mas para Deus pecado é pecado. E ele só é resolvido de uma forma, com o sacrifício de Cristo. E é interessante que não foi essa a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Não foi isso que Pilatos declarou para Jesus. A resposta de Jesus, se a gente for contestar com o texto, não está respondendo Pilatos. Porque Pilatos queria que Jesus declarasse algo para que ele pudesse libertá-lo. Mas, amados, meditando aqui nessa palavra,
eu recebo algo maravilhoso do Senhor. Pilatos estava tomado por culpa. É tanto, amados, que ele tem um ato que para mim é de covardia, quando ele pede para um dos seus serventes trazer uma jarra com água e lava as suas mãos. Essa atitude, amados, ele está dizendo, olha, eu estou com a consciência pesada, mas a culpa não é minha. Ele entrega à vontade do povo, ele está sempre querendo jogar para cima de alguém. Chega um determinado momento que ele fala assim, olha, se vocês têm uma lei, então leve ele e julgue segundo a sua lei. Ou seja, não coloque sobre os meus ombros. Pilatos estava sentindo o peso da culpa, e a culpa, amados, ela nada mais é do que um sentimento que toma a nossa mente, que toma o nosso ser, quando nós fazemos algo que prejudica o outro. Amados, nós fizemos algo que nos afastou do Senhor. Pastor, mas o que eu fiz? Eu nasci, eu sou da semente do homem. Nós somos pecadores e cometemos atos pecaminosos, que só podem ser resolvidos com o sacrifício de Cristo. Então Pilatos, ele tentando aliviar a sua culpa, ele busca de várias maneiras, e ele vê que não tem jeito, e no final ele cede, e ele diz, então levem e façam como vocês desejam. Quando na verdade, amado, não estava sendo feito o que aqueles homens desejavam, mas o plano de Deus, o projeto de Deus se cumprindo, a salvação do homem. E é interessante observarmos que Pilatos, tomado de culpa, amado, eu não sei se você já viveu isso, eu já. Deitar à noite e não conseguir dormir por ter feito algo que estava sempre assolando a minha mente. A gente fecha os olhos, eu fechava os olhos e não conseguia dormir. Eu tentava, eu levantava, eu bebia água, eu ia no banheiro, eu voltava, eu deitava e não conseguia ter paz, porque a culpa, ela pesa. Amados, e essa culpa, se nós tentarmos omiti-la e tentar resolver por nós mesmos, nós não conseguimos. Primeiro, a parte que é ofendida, ela precisa ser ressarcida, ou seja, eu preciso pedir perdão. E nós, de nós mesmos, nós nunca pediríamos perdão a Deus pelo que nós fazemos de errado. Se hoje eu e você temos a liberdade de dobrar o nosso joelho, e não só orar, de não só clamar ao Senhor, mas também de confessar a Ele as nossas falhas, devemos isso ao sacrifício do Senhor, e devemos isso ao Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que é o Senhor que nos conduz ao arrependimento, não é uma decisão nossa, é um agir, é um trabalhar, é um mover do Espírito Santo de Deus, que a cada dia nos molda, nos transforma o caráter do Senhor. Amados, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite que Pilatos, ele estava diante daquele que poderia sanar essa dor da culpa, aquilo que estava atormentando, porque ele sabia que estava diante de um homem inocente, ele sabia que estava cometendo algo errado em permitir a morte daquele homem. Mesmo sabendo, amados, hoje que era o projeto do Senhor, eu não posso deixar de mencionar o quanto aquele homem deve ter sofrido naqueles momentos, porque ele sabia que era errado, mas ele talvez por medo de perder uma posição, com medo de ser, talvez ele arrecadar para si, e ter que prestar conta daquilo que ele estava fazendo diante de uma sociedade, ele se amedrontou. E quantas vezes nós, amados, temos medo de assumir os nossos erros, com medo do que vão dizer, com medo do que a sociedade vai apontar. Amado, mas eu quero te dizer essa noite, para o Senhor, você pode rasgar o seu coração, para o Senhor você pode mostrar o seu pior, porque é Ele que vai fazer brotar em você o melhor. E Pilatos está diante daquele que poderia tirar dele toda a culpa, mas a cegueira não deixou. Mas e quantas vezes nós nos encontramos assim? Não é porque nós somos crentes de longa caminhada que nós não passamos por momentos assim, em que somos tomados por algo que a gente faz, não porque você desejou fazer o mal, mas porque talvez até mesmo sem perceber, você fez algo que prejudicou alguém, e quando a pessoa manifesta aquilo, você é tomado por culpa, e às vezes nós temos medo, porque muitas vezes a reação do homem é de xingar, é de brigar, é de deixar de lado, é de excluir, mas Deus não. Deus, quando Ele mostra o meu erro, Deus, quando Ele me mostra a minha culpa, a intenção dEle é remover essa culpa, colocando-a em cima do seu Filho e trazendo sobre a minha vida o perdão e a graça. Amados,
Atos 3,19 vai falar para nós nos arrependermos, para que nós tenhamos os nossos pecados cancelados, removidos, para que nós tenhamos essa culpa tirada. Mas para isso acontecer, amados, é necessário eu reconhecer o meu erro, é necessário eu reconhecer a minha culpa. Amados, Romanos 3, 23 diz para nós que todo homem pecou, que todo homem, todo ser humano, quando eu digo homem, é homem, mulher, o ser humano, está afastado da presença de Deus, não tem esse que não esteja. Mas amado, seja sincero para você mesmo, antes do agir do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, você não admitiu os seus pecados. Eu acho interessante, amados, que a gente consegue aprender muito com o Senhor dentro da nossa casa, com os nossos. Eu acho interessante, vou contar algo aqui que aconteceu. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu. A minha esposa havia deixado, se não me engano, um pedaço de frango no prato. E todo mundo foi, deitou e dormiu. De manhã, quando ela levantou, me chamou para ir trabalhar, ela foi passar o café, ela percebeu que o prato estava vazio. E ela me perguntou assim: Lucas, você levantou de noite e comeu o frango? Eu falei: não, eu não. E não tinha mesmo. Aí diz ela que perguntou o Pablo, que é o meu caçula. Não, mãe, eu também não. E perguntou a Ingrid. Olha, não, mãe, eu também não. Ela falou: então o frango criou a asa, saiu voando, criou pena e saiu sozinho. Ninguém assumiu que tinha comido. Mas esse frango sumiu. Alguém lá em casa comeu. E eu tenho certeza que não foi eu, porque não foi. Ou foi ela própria, ou foi um dos meus filhos, mas nenhum assumiu a culpa. Brincadeira à parte, amados, é assim. Quantos homens, quantas mulheres, talvez nós mesmos já fizemos isso. Ah, eu fiz assim, eu agi assim, porque fulano agiu assim. Amados, o Senhor disse para Pilatos: olha, quem me trouxe aqui tem culpa maior, mas Ele não isentou Pilatos da culpa dele. A culpa da sua omissão, a culpa da sua covardia. Amados, quando algo acontece, você discute com alguém, nós sempre queremos falar: olha, eu discuti, eu fiquei nervoso porque a atitude me fez fazer assim. Amado, você não é movido por ações do outro, você é movido pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz. Mas eu acho interessante, amados, que o Senhor, Ele entende. Ele tem paciência conosco, de nos mostrar, de nos ensinar. E Pilatos está aqui, diante daquele que pode perdoá-lo, diante daquele que pode tirar esse peso da culpa. Mas ele não consegue entender isso. E quando o Senhor diz aqui: olha, quem me trouxe aqui, Ele não está falando de Judas, Ele está falando do próprio sumo sacerdote Caifás, que também não se arrependeu. E nós sabemos que, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Cristo vai à cruz. Ele morre, Ele ressuscita ao terceiro dia, e até hoje está sentado no trono da glória. E por causa disso estamos aqui essa noite. Porque lá em Isaías, amados, o Senhor vai nos dizer que a culpa foi colocada sobre os ombros do Senhor, o castigo que nos traz paz. Ou seja, se hoje eu e você podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, agradeça ao Senhor. Se hoje você pode dobrar o seu joelho, você pode clamar ao Senhor, você pode agradecer ao Senhor, você pode louvar ao Senhor. Se hoje nós podemos estar aqui como igreja adorando ao Senhor, agradeça ao Senhor, que naquela cruz tomou o meu pecado, tomou a culpa que era minha e colocou sobre os seus ombros. Não é à toa que Ele diz lá em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amado, quantas vezes, quantas pessoas você conhece, talvez lá do seu trabalho, o seu vizinho aqui na sua cidade, que está carregando o peso da culpa, mas não consegue admiti-la, e não consegue ficar liberto dela. Porque, amados, para que haja uma libertação, para que haja um Salvador, é necessário uma parte entender que somos nós, que nós somos culpados, que nós não tínhamos condições de ser salvos por nós mesmos. E nós necessitávamos de um Salvador. A culpa e a condenação de quem faz algo errado
quando pecamos, nos torna culpados e merecedores de um castigo. Ou seja, antes de Cristo estar na nossa vida, e muitas vezes, amado, nós falamos assim, olha, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu escolhi caminhar com Jesus, amado, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos recebeu. O próprio Senhor Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. De você mesmo, por si próprio, você nunca iria a Cristo, você nunca abriria o seu coração a Ele. Foi um agir, um mover do Senhor. Não há nada que nós façamos, amados, que pode tornar este evangelho, esta palavra, mais atrativa ao homem. Não há nada. Mas quando age o Espírito Santo, também não há nada que faça com que o homem se afaste dessas palavras, porque elas são colocadas no nosso coração. E nós que um dia fomos tomados pelo peso da culpa, quando reconhecemos isso, que nós somos culpados, que nós somos merecedores de uma condenação, de um castigo, que nós deveríamos sofrer, que nós não teríamos chance alguma, nós começamos a abrir o nosso coração para entender que existe um Deus, que Deus da criação dos tempos, Ele preparou a salvação para aquele que crê. E por isso estamos aqui nessa noite. E por isso podemos nos alegrar. Eu costumo dizer lá na igreja, amado, que nós cristãos deveríamos ser o povo mais feliz que caminha nessa terra, porque nós não carregamos a culpa, não porque somos bons, não porque somos melhores do que alguém, mas porque nós cremos no Deus verdadeiro e vivo, que levou sobre Ele a nossa culpa, que carregou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter paz e vida em abundância. Não há nada nesse mundo que pague isso, amados. Nada. Amados, quantas vezes você já ouviu alguém reclamar que já não aguenta mais, que não tem paz? E você e eu, nós somos portadores da palavra de reconciliação, porque nós somos reconciliados. Havia uma separação entre nós e o nosso Deus. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Não é que o Senhor não queria se aproximar, mas nós éramos inimigos. Os nossos pecados, a nossa culpa nos afastava do Senhor. E Cristo removeu. Cristo destruiu esta barreira e abriu um caminho pelo seu corpo, lá naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar com o Senhor. Amém? Quando cremos em Jesus e o seguimos, Ele tira toda a nossa culpa e nos dá uma nova vida. Quem é salvo, amados, fica liberto da culpa. Kelly ministrou aqui, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo. Amado, não é aquele que está no templo. Você pode estar no templo todos os dias, todo dia que tem alguma coisa que você pode estar, mas se você não estiver em Cristo, você não é uma nova criatura. Mas aquele que está em Cristo, ele foi libertado da culpa. Ele vive com um sentimento hoje de gratidão, porque sabe que ele merecia ser condenado, mas que por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, nós desfrutaremos da vida eterna com o Senhor. Nós desfrutamos hoje esta vida em abundância. Amado, todos os dias, quando você dobra o seu joelho, quando você abre a palavra do Senhor e começa a ler, e o Espírito Santo começa a te dar entendimento, e você consegue entender, compreender aquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra. Isso é maravilhoso, porque nós não tínhamos isso, porque a culpa nos cegava. Mas hoje, libertos em Cristo, nós temos uma nova vida, uma comunhão com o Senhor. Nós não somos mais inimigos. Nós agora somos, como Jesus diz aos discípulos, amigos. Nós somos filhos de Deus. E eu acho maravilhoso dizer isso, amados. Eu gosto de dizer isso sempre para as pessoas lá onde eu trabalho. Em Adão, nós éramos criatura. Em Cristo nós somos filhos. E isso é maravilhoso, amado. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Amados, nós fomos abraçados por um amor que não havia nada em nós que fosse atrativo para que esse amor fosse derramado em nossos corações. Mas aprove ao Senhor, na sua soberania, no seu amor puro e verdadeiro,
entregaram Cristo, seu Filho, o melhor, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar desta comunhão. Amado, eu gostaria que você saísse daqui essa noite jubilando de alegria, porque você pode sair leve, sem culpa. Não porque você é arrogante, não porque você é soberbo, porque você não reconhece, mas porque você sabe que você é falho, mas que você serve a um Deus que é justo, um Deus que é santo, puro, verdadeiro, que te santifica, que te justificou em Cristo, que te separou para Ele, que por mais que a sociedade diga, olha, agora você é crente, olha, agora você, depois de tudo que você fez, sim, depois de tudo que eu fiz, eu recebi o perdão, não porque eu merecia, mas porque aprove Deus me perdoar. E isso é maravilhoso, amados. Quando eu entendi isso na minha vida, barreiras foram quebradas, e eu não consigo me ver mais fora dos caminhos do Senhor. Eu não consigo me ver mais sem a presença do Senhor. Eu não consigo me imaginar vivendo longe da presença do Senhor. Mas nós continuamos ainda aqui. E aqui há lutas, aqui há batalhas. E talvez você vai enfrentar momentos na sua vida em que virá dor, em que virá sofrimento, mas nunca se esqueça, aquele que tirou a sua culpa e te deu paz, e te deu refrigério, Ele ainda continua operando hoje. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo. Eu quero ler alguns versículos no Salmo 32, verso 1 e 5 do Salmo 32, um salmo de Davi. Davi que, tomado pela culpa do pecado que cometera, e depois de ser perdoado por Deus, Tu és santo, Deus. Salmos 32, versos 1 e 5. Que diz assim: abençoado é aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é encoberto. Você é abençoado, você é abençoada. Você não é abençoado porque hoje você tem carro, você tem casa, seja ela própria, seja alugado, seja um carro novo, seja um carro velho, não porque você tem saúde, porque sim, somos abençoados por isso, mas a bênção maior é que nós somos perdoados. Amém? Porque carro você pode trabalhar e comprar, casa você pode trabalhar, nem que demore 20 anos para pagar, mas você pode trabalhar e comprar, mas o perdão nós não conseguiríamos de nós mesmos. Então nós somos abençoados. Amém? Verso 5: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi, e eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Ou seja, nós não omitimos mais, nós não escondemos mais diante do Senhor, nós reconhecemos diante dEle que somos culpados, nós reconhecemos diante dEle a nossa parcela de culpa quando algo dá errado, quando algo não está certo, e isso faz com que nós recebamos o perdão, o refrigério, a paz, o discernimento e a sabedoria, para contornar essa adversidade e vencermos em Cristo. Amém? Nunca se esqueça disso, você é abençoado, você é abençoada. Amém? Aí mesmo em Salmos, no Salmo 51, versos de número 14. Diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Amados, agora em pouco nós estávamos fazendo o quê? Entoando louvores ao Senhor, cantando as maravilhas que o Senhor faz, cantando quem Ele é. Mas se nós não tivéssemos reconhecido a nossa culpa e recebido o perdão do Senhor, permitindo com que Ele tirasse de nós a nossa culpa e colocasse sobre Ele, para que nós fôssemos remidos, lavados e justificados, nós não estaríamos aqui entoando esses cânticos ao Senhor. E se você está aqui hoje, agradeça ao Senhor. Amém? Glória a Deus.
E o verso agora de número 17, do próprio capítulo 51. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Ou seja, sabe o que agrada a Deus, amado? Não é você jejuar a semana inteira. Não que você não deva fazer isso, não que você não possa fazer isso. Faça. Leia a Bíblia todos os dias, mas o que agrada ao nosso coração e que nos torna aceitável diante do Senhor, primeiro, a justiça, que é Cristo. É por causa dele que somos aceitos. E segundo, um coração arrependido. Um coração segundo o coração do Senhor. Um coração que reconhece a sua parte de culpa. Um exemplo, né? Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. E de casado é fácil, irmãos? Não é. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Apesar de se amarem muitos, há atritos. Isso aqui é um segredo aqui para o casamento dar certo. Sempre reconheça a sua parcela de culpa quando surge um problema. Porque muitos casamentos acabam porque cada um quer jogar a culpa em cima do outro. E como disse Jesus, quem me trouxe aqui tem culpa maior, ou seja, você também tem culpa. Procure no Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque geralmente a gente fala, Senhor, eu errei, mas o Senhor sabe que ela também estava fazendo umas coisas ali muito erradas que me aborreceu. Amados, a palavra do Senhor diz que um dia, cada um de nós estará diante do Senhor e prestará conta a Ele. E no dia que eu estiver diante do Senhor, não vai adiantar eu falar assim, Senhor, o Senhor está me mostrando aí, mas o Miqueias teve uma adversidade, mas a culpa foi do Miqueias. Não vai adiantar, porque o Senhor vai dizer, eu vou prestar conta agora, é com você. Sabe o que eu acho interessante, amados? Voltando lá em João, o que nos representa ali? Pilatos estava diante daquele a quem ele deveria prestar contas. O único que realmente tinha autoridade ali. Talvez Pilatos estava com medo de César, porque se ele não condenasse Jesus, talvez poderia ter um motim, e César não o perdoaria. Talvez com medo da reação dos líderes e a influência sobre o povo do que poderia causar, e também um motim. Mas ele estava diante daquele a quem um dia ele prestará conta. E eu me permiti imaginar, Senhor, como será que Pilatos um dia estará diante de Cristo novamente? Porque nós, amados, estaremos lá um dia. E louvado seja o nome do Senhor. Nós poderemos estar diante dele e ouvir, vinde benditos meu Pai, entrai para o lugar que está preparado, Deus da fundação dos tempos. E nós poderemos fazer isso porque nós não estaremos carregados de culpa, porque a nossa culpa foi colocada sobre Cristo. Ou seja, eu preciso reconhecer, porque quando eu reconheço, parece que nós estamos perdendo, mas não, nós estamos ganhando, porque nós estamos ganhando algo valioso, o perdão. Amém? Então a palavra do Senhor, ela nos ensina, amados, a reconhecer. Amém? Deus perdoa quem se arrepende e o ajuda a mudar, pois todo o peso do pecado, toda a condenação, enfim, toda a culpa que aprisiona a alma, é tirada. Para nós encerrarmos, abre comigo lá em Romanos capítulo 5. A partir do verso 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação.
Ou seja, você agora está unido ao Senhor. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite com seu coração alegre. Independente do que te espera lá fora, eu não sei qual tem sido a sua realidade, mas eu sei que a realidade de Jesus na sua vida é a mesma na vida de todos os cristãos. Ele salva, Ele liberta, Ele dá paz, Ele dá segurança e esperança. Amém? Eu vou usar a liberdade que o pastor Wendel me deu ontem no telefone, quando nós conversávamos, e eu vou pedir, se for possível, ao Ministério de Louvor voltar aqui e cantar novamente um louvor para nós, Maranata. E eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. E eu gostaria que quando eles começassem a louvar, você fechasse os seus olhos. E eu queria que você agora, na liberdade que o Espírito Santo te concede, como uma pessoa que foi liberta da culpa, a culpa que o pecado traz, a culpa que aprisiona a alma, você com essa liberdade que Cristo te dá, porque agora você é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, você tem essa liberdade. Eu quero que você expresse ao Senhor a sua gratidão. Eu não sei se vai ser cantando, eu não sei se vai ser chorando. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser se assentar para ficar mais à vontade, se assente. Mas se você puder ficar em pé, fique. Mas não deixe de usar esse momento para demonstrar ao Senhor a gratidão que você tem por Ele ter te reconciliado, por Ele ter te perdoado, mesmo quando nós não merecíamos. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos, mas mesmo assim, o Senhor olhou com um olhar de misericórdia, com o seu amor eterno, nos atraiu a Ele e nos reconciliou. Agora nós somos dEle, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos. Então louve ao Senhor, adore ao nome do Senhor. Permita que o Espírito Santo possa encher o seu coração esta noite com esta gratidão ao Senhor, com aquele que tirou de você a culpa que pesava, a culpa que te esmagava, a culpa que te levava à condenação. Hoje você tem paz, hoje você tem paz. E como diz o apóstolo João na sua carta, no capítulo 3, se o seu coração te acusar, Deus é maior do que o seu coração. Aleluia. És maravilhoso, Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Hoje você tem liberdade, use essa liberdade. Hoje somos da graça, não mais debaixo da culpa. Nós não estamos debaixo da culpa, mas debaixo da graça. Então use essa liberdade esta noite e adore aquele que te salvou. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo,
nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Te adora e ela expressa, Senhor, toda a gratidão. Aleluia. Você é abençoado. Você é abençoada. Amado, e um dia Cristo voltará para te levar para junto dele, aonde não tem mais choro, aonde não tem mais tristeza, aonde não há morte. Rogue a Ele. Vem, Jesus. Aleluia. Agora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Da hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Saia hoje para fora, amado. Saia hoje para fora, amada, e siga em frente, sendo direcionado pelo Santo Espírito do Senhor, porque eu sei que você conhece pessoas tomadas por culpa, que também necessitam da liberdade que hoje você desfruta. Então não tenha vergonha, não tenha medo, mas tenha ousadia no Espírito Santo de Deus, e anuncie esta palavra. Seja alegre, demonstre essa alegria, esta gratidão aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, qualquer ambiente que você estiver. Demonstre essa alegria, esta liberdade, porque você vive na graça, você está debaixo da graça, aleluia. Você hoje é liberto, foi tirado a culpa sobre a tua vida. Leve essas boas novas, vive esta alegria na tua vida, todos os dias, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a amada igreja, pastor Wendel, e muito obrigado. Esteja orando pela minha vida e que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos, amém? Uma palmas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada do pastor Lucas. Que o Senhor possa estar grandemente abençoando a sua vida cada dia mais, pastor. E desde já quero agradecer a presença de todos que estão visitando. Vocês são muito bem-vindos aqui. Voltem sempre que quiserem.
E o pastor vai estar orando e encerrando para nós, dando a bênção apostólica. Amém? Eu que fui muito abençoado, amados. Desde o momento em que eu recebi o convite, eu tenho sido abençoado. Amém? Feche seus olhos, Pai. Que bom, Senhor, maravilhoso. Saber que o Senhor tirou a culpa que estava nos massacrando e nos colocou esse sentimento tão maravilhoso do Teu amor, do Teu perdão. E nesse momento, ó Pai, nós nos despedimos uns dos outros, mas não do Senhor, porque o Teu Santo Espírito, a Tua presença irá conosco. Abençoa, Senhor, o retorno de cada um. Abençoa, Senhor, o restante deste domingo, a semana. Em nome do Senhor Jesus, que aonde estiver um desses, esteja ali a alegria do Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, glória a Deus, esse amor maravilhoso que está, possa encher o seu coração todos os dias, mediante a graça de Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão que há no Espírito Santo seja com todos nós. Quem concordam, digam amém, amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém?